Oi, 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 oi! Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Lauane e este é o meu canal, o Fala Sério, Lau. E no primeiro vídeo do Fala Sério, eu vim trazer um assunto pra vocês que, particularmente, eu amo muito, eu aprendi a amar, e eu vim trazer um pouco disso pra vocês. Então, fica aqui comigo e roda a vinheta. No primeiro vídeo, a gente vai falar sobre transição capilar. É um assunto que já vem sendo abordado há muito tempo por muitas blogueiras, por muita gente, e eu acho válido bater bater nessa tecla e a gente falar sempre, porque são vários tipos de transição, são pessoas diferentes, são histórias diferentes e são tipos de cabelo diferentes. Então eu acho muito válido a gente compartilhar até todo esse arquivo gigante sobre o que é, como cada uma passou, pra cada uma se inspirar nisso. Eu vou começar falando onde tudo começou. Vamos dar um cronograma certinho pra gente ir acompanhando. A minha história começou com 8 anos de idade, quando eu decidi que eu queria alisar o meu cabelo. Porque eu era uma das poucas negras da minha turma. Na verdade, eu acho que só tinha duas, né? Era eu e mais uma menina. E a gente eu tinha várias colegas que tinham cabelos lisos. Então, quando a gente tá na fase de crescimento, com 8 anos, você quer ser aceita, você aprende sobre aquilo que te ensinam, você quer fazer parte daquele grupo. E depois de tantos bullying e brincadeiras de mau gostos que eu passei, eu queria alisar meu cabelo porque eu queria ser igual a todas as outras minhas amigas. E foi assim. Então, antes que vocês falem, tipo, opa, como assim uma criança de 8 anos decide que quer alisar o cabelo? Cadê os pais? Então, a minha mãe, ela é muito maravilhosa, né, gente? Minha mãe é maravilhosa. Mas ela sempre foi muito assim. Ela explicava pra gente tudo, explicava os caminhos e explicava as consequências disso. E ela dava as escolhas pra gente. Olha, tem esse caminho, isso acontece isso, tem esse caminho e isso acontece isso. Você tem certeza que você quer escolher esse caminho? E a gente escolhia porque era o que a gente queria e assim era feito. Então, com 8 anos, eu comecei a alisar o meu cabelo. Comecei com tratamentos não tão agressivos, mas como meu cabelo era muito, mas muito, e era e ele na época ele não tava numa fase desenvolvida para mim poder saber como que era o meu cabelo. Então eu considerava ele como crespo. Pela lembrança que eu tenho dele quando eu tinha 8 anos, para mim ele era crespo. Então, o pouco tratamento com pouca química, digamos assim, não tava fazendo efeito. Meu cabelo não ficava liso como eu queria. E eu queria Ele não tava liso como eu queria e eu sempre queria ele sempre mais liso, sempre mais liso. E foi assim que fazendo. Eu fui fazendo vários relaxamentos, várias progressivas, com várias cabeleireiras diferentes, porque na época, ainda hoje né? Mas é caro. E pra você manter um cabelo liso, os tratamentos são caros, progressiva é cara, além de afetar muito seu cabelo, né? Então você tem que tentar cuidando do cabelo. Então, durante toda essa fase eu sempre tive. Depois de um tempo eu comecei a ter corte químico, queda de cabelo, e meu cabelo foi ficando ralo, fino, pouco, e escorrido. Eu tinha um cabelo escorrido. E pra mim aquilo tava super armado, e eu queria, porque eu queria mais progressiva naquele cabelo. Tudo mudou quando eu fui fazer faculdade fora. Ou seja, eu tinha 17 anos quando eu saí da minha cidade e fui pra outra cidade estudar. Lá, o que aconteceu? A minha cidade é uma cidade pequena, então quando você vai pra uma cidade que é um pouco maior que a sua, você tem um pouco mais de visibilidade de tudo. Eu comecei a reparar na rua vários meninos e meninas de
cabelos cacheados, crespos, ondulados, diversos tipos e diversas... Tudo diferente, coisa que eu não via, e eu comecei a ficar encantada aquilo, tipo, uau, tem uma menina ali, olha o cabelo dela, caraca, olha o cabelo daquele menino. E sempre foi muito assim. Então, eu comecei a ficar um pouco assim com o meu cabelo. Conheci novas pessoas, novos amigos que sempre me perguntavam: Anne, por que você alisa o seu cabelo? Como é o seu cabelo? Porque você não deixa ele natural e tal. Isso começou a ficar na minha cabeça. Teve uma época que eu fazia muita coisa, era começo, então tinha muita correria, e daí eu sempre tinha que acordar bem mais cedo pra lavar, secar o cabelo, chapar, porque conforme o seu cabelo vai crescendo, né, ele vai saindo a química da raiz, que ele vai crescendo, e você tem que ir mantendo na chapinha, porque você tem que esperar até um certo momento pra você poder fazer progressiva novamente, senão acaba com o seu cabelo. E essa rotina tava me cansando, eu tava cansando de acordar cedo, de acordar, seja lá que hora que for, eu tava cansada de ter que lavar, escovar e chapar o cabelo. E aí eu comecei a parei de secar e parei de chapar o cabelo. Deixei de lado e saiu como ele tava. Na época, vou tentar colocar uma foto aqui pra vocês verem que na época ele crescia uma parte cacheada, depois ele ondulava, cacheava liso, tava uma bagunça aquele cabelo. E eu fui deixando aquilo, e fui deixando, e os meus novos amigos foram me incentivando, e eu fui deixando, e me levei por aquilo. Quando eu fiz 18 anos, eu fui pra minha cidade, e eu lembro que eu levei a chapinha e o secador, entreguei pra minha mãe e falei: fica isso pra você, porque eu não quero mais, e me leva no salão que eu quero cortar o cabelo. E deixei tudo lá com ela e fui pro salão. E me dei isso de presente de aniversário. Com 18 anos, eu cortei o meu cabelo e cortei toda a química da minha vida, e ele ficou curtíssimo, porque como você alisa o meu cabelo como ele já era grande, né, então ele tava tipo quase relando na bunda, assim, e eu fui lá e taquei-lhe a tesoura e ele ficou, tipo, muito curtinho. E então eu comecei a lidar com aquilo de como cuidar de um cabelo cacheado. Eu lembro que eu comecei a seguir várias pessoas no Instagram, no Facebook, páginas, né? Comecei a ver tutoriais no YouTube de como cuidar do meu cabelo, porque eu não fazia ideia de como era cuidar de um cabelo cacheado. Pra mim, era todo dia eu tinha que molhar ele, passar creme pra ele ficar com os cachos bonitos. E foi um sacrifício, confesso que tinha dias que eu olhava pra aquilo e falava: meu Deus, o que tá acontecendo? Como assim? Mas deu tudo certo, até que chegou um certo dia que eu conheci as famosas box braids, que são essas tranças que eu estou no cabelo hoje. Essas tranças me ajudaram bastante. Eu não conhecia ela muito, conheci ela e fiquei encantada depois de uma caloura minha, Nath, obrigada, te amo. Depois dela ter assistido uns vídeos no YouTube feito nela mesmo, e eu vi aquilo e fiquei apaixonada. E falei pra ela, mano, faz em mim. Daí, antes dela colocar em mim, eu fui pesquisar como que eram essas tranças, de onde elas vinham. Mentira, não pesquisei de onde elas vêm, não. Mas eu pesquisei como é que era, como é que cuidava, essas coisas todas assim. E acabei descobrindo dos seus altos e altos para meninas que estão passando pela transição. Que era uma coisa que se eu tivesse descoberto antes, quando eu decidi não fazer mais nenhuma progressiva, nenhuma química nele, e parado de escovar e chapar, aquilo teria me ajudado muito mais. Porque passar pela transição não é só deixar o seu cabelo voltar ao natural. Isso mexe com o seu psicológico, com a sua autoestima, que é uma coisa que vem abalando muita gente hoje em dia. E se eu soubesse daquilo antes, eu tinha passado por aquela fase tão mais leve, digamos assim. E as tranças, eu descobri que elas são o marketing, o alto, assim, para as meninas que querem passar pelo processo de transição. Ele geralmente funciona assim: você para de alisar o seu cabelo, você coloca as tranças
E depois você tira, né? Porque depois de um certo tempo as tranças começam a descer. Você tira as tranças e corta. Por quê? Porque as tranças, ela te auxilia no processo de crescimento do seu cabelo. E, gente, é uma coisa maravilhosa. Você faz vários tipos de penteados, você pode escolher tamanhos, cores diferentes. Então, é uma coisa que você pode usar e abusar, que vai te fazer muito bem. E quando eu descobri isso, eu coloquei na época, me apaixonei pelas tranças. E hoje já é a segunda vez que eu coloco. Eu amo muito. Então não é uma demora, que é porque demora muito, mas compensa, vale muito a pena. Então, por que, Lauane, cargas d'água, você decidiu falar sobre isso no seu primeiro vídeo do canal? Porque eu queria falar sobre o meu processo de transição, como foi, para algumas meninas se inspirarem, e queria falar sobre os elementos que eu fiz. Então eu vou listar aqui algumas coisas já ditas durante todo esse tempo que eu utilizei e que pode ser útil pra vocês. Se vocês quiserem, nos próximos vídeos eu posso trazer mais detalhado sobre cada um. É só vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo e deixar aqui embaixo nos comentários se vocês querem ou não. Podem me seguir no Instagram também, direto eu falo algumas coisinhas por lá também. E vamos lá, vou listar pra vocês um dos processos que eu fiz. Primeiramente, foi a decisão de não passar mais nenhuma química no meu cabelo. Essa é uma decisão que você tem que pensar muito, e se é isso que você quer, você não pode desistir em momento algum. Porque eu já passei pelo processo de transição 3 vezes, e nas 2 primeiras eu desisti. Porque é muito complicado, você precisa muito de apoio, você precisa muito de conhecimento, de muita força de vontade pra você querer isso. Então, foi a decisão de parar de passar química no cabelo. Segundo, eu parei de secar, de fazer escova e chapinha nele. Que é uma coisa que todo mundo acha que, tipo, parei de fazer química, meu cabelo vai voltar. Não, porque escova e chapinha agride mesmo assim o seu cabelo. Ainda mais pra quem tá passando pelo processo de transição. Agride muito. Então, essa é a segunda coisa da minha lista que eu parei de fazer. Parei de fazer escova e chapinha. Terceira coisa que você pode fazer, você pode optar pelas tranças, ou como eu fiz, foi o BC, foi o Big Shop, que eu cortei ele, literalmente. O Big Shop é cortar toda a parte lisa que existe no seu cabelo. Foi isso que eu fiz. Cortei tudo, a terceira. E na quarta que eu usei foi as tranças, no caso, né? Que eu poderia ter usado na terceira, mas eu usei na quarta. Coloquei as tranças. E por fim, muita hidratação, muito cronograma capilar, que é uma coisa muito, extremamente importante para todas as crespas cacheadas que existem. O cronograma capilar é o que te salva. Você saber os produtos certos para o seu cabelo, você conhecer, primeiramente, conhecer qual é o tipo de cabelo que você tem. Existem diversos tipos de cabelos, existe o 2A, 2B, 2C, 3 e 4 e por fim. Existem vários tipos, é uma coisa bastante interessante também que eu posso estar trazendo nos próximos vídeos pra vocês. E, além de tudo, você persistir e nunca desistir. Todo mundo fala, as pessoas devem achar que isso é banal, que é besteira, mas não é. Isso é uma coisa que é sua, é uma coisa que vai mexer com o seu psicológico, com a sua autoestima, então só você sabe disso. Mas é uma coisa que, se você precisar, se você pesquisar em qualquer lugar, você vai ver muita gente que pode te dar esse apoio e te explicar como você pode passar por isso tudo. E esse foi o nosso vídeo. Eu tentei dar um resumão de como foi o meu cronograma, o meu processo, né? Minha transição capilar, mais o uso das box, que eu amo, como vocês podem ver. E aquela tirinha de sempre, né? Se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha com quem você acha que tá precisar ouvir esse vídeo, ver os processos que existem entre milhões de outros. Se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação pra você ficar por dentro dos próximos vídeos. E eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo pra vocês me seguirem lá, ficarem por dentro de tudo que eu posto, dos produtos que eu uso. Posso estar trazendo aqui também pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Beijão e até a próxima.